Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre cirurgias plásticas na face. Quem tira as nossas dúvidas é o médico, cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. André Colaneri. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para tirar suas dúvidas sobre cirurgias plásticas na face. Será que é uma boa hora para fazer cirurgias plásticas agora? Será que tem alguma vantagem de se fazer cirurgias plásticas durante o tempo mais frio, aí a estação mais fria do ano, né? Chegou um pouquinho mais cedo. Será que quem tinha planejado cirurgia para essa época se deu bem? Fez uma boa escolha, né? Na face, complicado, né? Porque tá no rosto, né? Recuperação precisa ser 100% perfeita e muito bem feitinha, porque a gente quer sempre o melhor resultado no corpo todo. Imagina no rosto. Hoje quem tira as nossas dúvidas é o doutor André Colaneri, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, obrigada por ter vindo, adoro te receber aqui. Eu que agradeço o convite e também gosto de vir. Falei direitinho, porque a gente quer um bom resultado em qualquer parte do corpo, mas aqui no rosto, né, doutor, não tem nada que possa disfarçar, não tem uma roupa que possa disfarçar no rosto. Verdade, fica bem mais visível e a naturalidade do resultado é ainda mais importante, né? A gente sempre procura resultados naturais, mas na face, às vezes, 1 milímetro, 2 milímetros faz a diferença. Com certeza. Doutor, falar sobre cirurgias plásticas na face, né, tem tantas coisas para perguntar. A gente estava conversando antes do programa começar. Tem uma cirurgia que pode mexer com o nosso perfil? Por que eu estou falando isso? Tem gente que, o perfil não é bonito, aí a pessoa quer escolher ângulo melhor para tirar uma foto, de repente você não está satisfeita com proporção, o nariz é muito grande, o queixo é muito pequeno, né? Independente se individualmente, se eles são bonitos, às vezes a harmonia não é bacana, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa cirurgia, que tem um nome, mas não é fácil não, né? A perfiloplastia. É que tem a ver com o perfil, né? A plástica do perfil. É a associação da rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, com a mentoplastia, que é a cirurgia do mento, que é o queixo, né? Só uma delas já faz grande diferença, né? Você operar o nariz, o perfil já muda bastante, o queixo também. Imagina a associação das duas, né? Perfeito. E às vezes 1 milímetro aqui, 1 milímetro ali muda bastante. Muita gente que faz a cirurgia do perfil, que é a perfiloplastia, tem um desenvolvimento da face alterado. Muitos são respiradores bucais. O que é isso? Cresce respirando com a boca, porque o nariz é entupido, não respira bem, ou por um desvio de septo, ou pela adenoide, ou porque o corneto aumentou muito, né, que o povo chama de carne esponjosa. E daí, por não conseguir respirar pelo nariz, cresce com a boca aberta, porque passa a respirar pela boca. Só que o desenvolvimento do queixo e da mandíbula toda é gerado pela pressão na articulação temporomandibular, que é a junção da mandíbula aqui com a maxila. Então, quando tem essa pressão, vai estimulando o crescimento da mandíbula. Quem cresce com a boca aberta não estimula. Então, desenvolve pouco toda a mandíbula e o queixo fica retraído. Então, são comumente pacientes que têm um nariz grande, com desvio de septo, né, que já dá um perfil convexo, mas com queixo pequeno, parece que o nariz é muito maior, né? Porque você tem uma parte bem para frente e o queixo retraído. Então a cirurgia é tentar nivelar, trazer o nariz um pouco para trás e adiantar um pouco o queixo, porque tem proporções, né, que a gente olha na face. Tem primeiro os 3/3, né, o terço frontal, o terço médio, que é mais ou menos o tamanho do nariz, e a parte inferior. E com isso a gente vê a proporção e também no perfil. Então,
A ideia do queixo é estar localizado próximo a uma linha que vem da glabela, que é essa parte entre as sobrancelhas aqui em cima do nariz. Então o queixo tem que estar mais ou menos alinhado lá. Se ele está muito para trás, é um queixo retraído. Mas o nariz sempre avança um pouco, né? Sempre avança, mas a gente está pegando essa linha daqui, ó, daqui para cá. Perfeito, dá para ver, né? dá para ver. Uhum. Então você consegue nivelar isso. Tá. Quando você retrai um pouco o nariz e avança um pouco o queixo, você tem uma harmonia. Muitos desses pacientes já chegam no cirurgião plástico já tendo feito tratamento ortodôntico, porque como não conseguia, o queixo não desenvolveu, a mandíbula não desenvolveu, ele não consegue morder direito, porque a oclusão da boca é ruim, então mastiga errado, tem dificuldade de fechar, né, a boca, então como faz um tratamento ortodôntico, que é usar os aparelhos para conseguir melhorar a mordida. Então muitas vezes já operou o septo, já operou o corneto, né, que o povo chama de carne esponjosa, pelo otorrino, para respirar melhor. Mas ainda tem a sequela estética do problema. Perfeito. Esse é o caminho que você está falando, que é o ideal, né? Então, primeiro você fazer o tratamento ortodôntico, aí se é um respirador bucal, você vai no otorrino resolver o problema, aí você chega só com a consequência para o cirurgião plástico e ele resolve. Em casos de mordida graves, assim, oclusões, muitas vezes você faz o tratamento ortodôntico, imaginando já um tratamento de cirurgia ortognática, que é uma cirurgia maior da mandíbula inteira, não é a mentoplastia, para acertar a oclusão. Alguns já chegam com isso, ou em casos menores, que é só o queixo retraído, já acertou a mordida e não precisou dessa cirurgia. Né? Então, mas são casos menores que você avança só o queixo. O que a gente vai falar é cirurgia plástica do queixo junto com a rinoplastia, não a cirurgia de oclusão da boca, dental. Que é maior essa cirurgia. É bem mais complexo. Eu achei legal que você falou isso, porque eu imaginei que essa fosse a situação ideal, então, passar por esses profissionais. Mas e a pessoa, existe o paciente que chega até você, é o respirador bucal, precisa fazer o tratamento ortognático, né? Então, não ortodôntico, ou de repente fazer essa cirurgia que é maior, né? Não resolveu nenhum desses problemas, chega para você como se você fosse resolver o problema, porque para ela o único problema é estético. Sim, a gente tem que avaliar tudo, né? Tanto a parte respiratória, muitas vezes você tem que operar a parte respiratória junto, né, com a rinoplastia, né? Tratar o septo, tratar a parte dos cornetos, Dá né? para fazer isso, Dá então? para fazer isso. Tá. Agora, se precisar acertar a mordida, aí primeiro faz o tratamento ortodôntico pré-cirurgia, para quando fizer a cirurgia acertar, mas daí é uma cirurgia ortognática, né, que foge um pouco da estética que a gente vai conversar agora. Até que idade existe esse desenvolvimento facial? Porque hoje, cada vez mais jovens, as pessoas querem se submeter a cirurgia. Começa na infância, né? Então a criança com 4 anos, se tem uma adenoide grande, ela vai crescer, vai desenvolver com 10, 12 anos e na adolescência vai distorcendo o crescimento. Não é uma coisa de um ano para o outro ano, é o crescimento inteiro que vai desenvolvendo, porque a mandíbula demora para desenvolver, então são anos respirando errado, né? São pacientes que dormem de boca aberta, né? Muitas vezes tem sede à noite para beber, pode roncar, né? Então você vê que às vezes é fanho, você vê que o paciente fala com uma voz anasalada, né? Porque não entra o ar e não desenvolve, não só não desenvolve a parte respiratória, muitas vezes a maxila, que é essa região aqui, é para trás, porque uma coisa que faz desenvolver a maxila são seios maxilares, que são espaços dentro do osso, né? Que eles se desenvolvem com a entrada do ar. Se você não respira o ar pelo nariz, você não tem o fluxo de ar, não aumenta o seio maxilar. Então, o seio maxilar pequeno, a maxila fica retraída, então não tem maçãs do rosto, digamos assim, é um rosto mais achatado. Isso mexe também com o perfil que a gente falou, né? Mexe com toda a harmonia, né? Então dá para resolver também com a cirurgia plástica. O ideal no começo é você fazer o diagnóstico na criança, corrigir o problema respiratório, exatamente, para ela crescer sem ser um respirador bucal, né? Então, se você corrige uma cirurgia de adenoide, de amígdala na criança nova, né, 4, 5, 6 anos, você corrige o crescimento tudo e não vai chegar a esse extremo de precisar fazer a cirurgia. Lembrando que não é uma coisa de um mês que ficou respirando pela boca, né? Então, é uma coisa crônica. E quem vai corrigir isso é o otorrino. Sim. O médico que vai tratar a dificuldade respiratória é o otorrino. Perfeito. Aí o paciente chegou então, já fez todos os tratamentos, mas ficou com comprometimento estético.
Aí a gente vai fazer esse estudo, né, de proporções do perfil e você pode aumentar o queixo, tem algumas técnicas, né, para fazer, que a gente vai falar já, e também retrair o nariz, que também é a outra parte. Pode falar. Como que é essa conversa? Porque na cirurgia plástica, na medicina, não tem garantia de resultado, né? Não. Então você opera, lógico, para ficar melhor. A gente faz de tudo para ter o melhor resultado. Perfeito. Né? Mas imagina uma pessoa que já está muito descontente. Eu sempre abordo isso aqui porque eu acho legal de lembrar. A pessoa está muito infeliz, está descontente, resolveu fazer essa cirurgia porque quer dar um up no ânimo aí. Não é com cirurgia plástica que a gente fica melhor conosco, né? A gente tem que resolver a parte psicológica tem que estar muito boa, porque o paciente que é deprimido, ele não vai recuperar tão bem, né? E também qualquer coisa ele pode ficar pior, né? Porque lembra que a cirurgia é uma cirurgia, a cirurgia plástica é uma cirurgia que tem trauma, tem pós-operatório, tem inchaço, a ansiedade atrapalha muito, então o paciente quer resultados imediatos e cirurgia do nariz demora muito para ter o resultado final, demora 1 ano para chegar no resultado final. Lógico que com 1 mês tem um outro nariz, é visível a diferença, né? Mas o inchaço, ele vai muito pouquinho sumindo, principalmente na ponta do nariz, que é o ponto mais baixo, né? Então o inchaço desce mais e fica mais devagar para ter o resultado final. Final é quando não muda nada, né? Lógico que com 1 mês você tem um resultado visível, com 2 melhor ainda e vai melhorando, né? Mas para terminar e não mudar mais, demora bastante, né? Então, tudo isso precisa ser conversado. Agora, muitos pacientes chegam queixando só do nariz. Né? Falam, meu nariz é grande, meu nariz é assim, e não nota que tem o queixo retraído. E você mostrando, fala, olha, o nariz é um pouco maior, mas se você notar, parece ser muito mais, porque não tem queixo. E muitos, em caso de homens, chega com cavanhaque, com barba. Para fazer esse volume. Para fazer um volume e disfarçar o queixo, que é um queixo pequeno. Mas aí, nesse caso, opera, então, o queixo? A pessoa foi se queixando do nariz, opera o queixo? Não, aí você precisa conversar, né? Ver se incomoda, se não incomoda, né? E você sugere se realmente tiver uma retração grande, né? Agora, se é uma coisa leve, que não incomoda, eu costumo falar, opera o que incomoda. O que não incomoda, não opera. Se você está feliz assim, não precisa mexer. Perfeito. A ideia da cirurgia plástica é você se sentir melhor. Lógico. Se não tem problema, não tem problema. Lógico. A gente sempre fala de tentar unir as cirurgias plásticas, né? Então, quantas cirurgias plásticas dá para fazer ao mesmo tempo? As pessoas sempre perguntam isso, né, doutor? Esse é um caso de cirurgia plástica que vai fazer combinada já. Mas é sinergismo, né? Uma potencializa a outra, uma ajuda a outra, está no mesmo campo cirúrgico, na face, né? A recuperação é praticamente a mesma, o que não pode fazer de uma não pode fazer com a outra, né? E eles se associam, né? Se ajudam e um resultado acaba melhorando o outro resultado pela harmonia, né? A gente tem que pensar sempre na harmonia. Nesse caso, então, ganha mais ou tanto faz? De repente a pessoa, esse caso, a pessoa fala, não, doutor, eu vim aqui, tô reclamando do nariz, eu vou querer operar mesmo o nariz. Aí opera só o nariz. Operou o nariz, depois ela fala, mas agora eu não gosto mais de cavanhaque. O homem, né, que tem um artifício ali para dar o volume. Não, agora estou no emprego que eu não posso usar mais a barba. E aí começou a incomodar. Aí ele opera depois. Não tem problema. Nenhum problema. Perfeito, perfeito. Agora, recuperação, quando a cirurgia é na face, tem uma peculiaridade? Tem alguma coisa que é diferente? Eu falei até da época do ano, né? De repente leva vantagem quem faz nessa época do ano. Tem algumas vantagens de operar no inverno, por isso que o julho é o mês da cirurgia plástica e todo mundo quer operar, porque além de ser o inverno é férias escolares, né? Então tem mês de julho é difícil trazer cirurgião plástico aqui. Dobra a quantidade de cirurgias, né? Tem várias vantagens. A primeira é que no inverno, quem operar no inverno, no verão vai curtir a praia, curtir o sol. Quem operar no verão não vai curtir o verão, né? Então, como país tropical, todo mundo gosta de uma praia, de fazer alguma coisa ao sol, né, quem opera no inverno vai curtir as férias de verão. Segundo, o frio causa um inchaço menor, tá? Tudo que é calor facilita o inchaço. Por isso que a gente fala no pós-operatório, não tome banho quente demorado, não se exponha ao sol, não fique em ambiente muito abafado, uma cozinha muito abafada, porque vai causar um inchaço maior. Então, no frio, incha menos. Agora, eu acho mais importante isso em cirurgias que precisam usar aquela cinta por muito tempo, né? Então, uma lipoaspiração, abdominoplastia, que 1 mês e meio você vai usar uma cinta, a cinta acaba esquentando um pouco. Quem trabalha em lugar que é fresco ou que tem ar-condicionado, acaba na face, acaba não mudando muito porque você não está usando nada que esquenta, né?
e não só não tomar o sol. Então, essas duas são as vantagens maiores de se operar no inverno. Tá. Tem uma questão de dor. Dor é muito relativo, né? Dá pra falar se dói mais no inverno, tanto faz? As duas cirurgias, tanto a rinoplastia quanto a menoplastia, não são cirurgias que costumam doer. Né? Lógico que você vai sentir alguma coisinha, vai tomar remédio. Mas não é difícil queixar de dor. Por exemplo, a rinoplastia, mesmo quando você fratura, a sensação maior é de uma grande gripe, né? Porque está inchado por fora, está inchado por dentro, então é uma obstrução nasal, né? Mas você não tem dor, né? É difícil de ter. E no mento também, né? Não costuma ter muita dor. Você tem vários tipos de cirurgia para aumentar o queixo, né? Tem a prótese, que pode ser de silicone, ou a prótese de Polex, que é um material poroso, que mimetiza o osso, digamos assim. A prótese de silicone, ambas são colocadas por dentro da boca, né? Você pode fazer uma cicatriz por fora, mas a maioria a gente faz por dentro da boca para não ter cicatriz aparente. É uma cicatriz de 1 centímetro, 1,5 centímetros por dentro, na dobrinha aqui da gengiva, e coloca a prótese aqui na frente, podendo estender um pouquinho para o lado ou não. A de silicone, ela só é colocada embaixo do periósteo, que é a camada que envolve o osso, né? E ela fica lá e o corpo vai fazer uma cicatriz em volta e deixar ela fixa. Isso demora um mês e meio, 2, desculpa, para ficar fixo lá. Então não pode bater nesse queixo. Já o Porex, ele é fixado. Então esse material que é mais duro, mais resistente, ele precisa ser aparafusado no osso, né? Então você põe ele, a parafusa, ele fica como se fosse um osso aumentado, até cresce tecido dentro desse material que é poroso e ele é osteointegrado, quer dizer, quase vira um osso, né? Quem escolhe isso é o profissional. Tem vantagens e desvantagens, né? A prótese de silicone, ela não precisa ser trocada, diferentemente de uma prótese de mama, porque a prótese de mama tem gel dentro, essa prótese é maciça, né? Um silicone macio, mas é maciça, e pode ficar a vida inteira. Só que como ela não está tão fixa, ela tem algum certo movimento de encostar no osso. Isso em alguns casos, raros casos, pode causar uma absorção óssea a longo prazo. Então, de tanto encostar lá, pode ir dando uma erosão nesse osso. Já o Porex, ele não vai causar isso porque ele está fixado e aparafusado. Então, ele não causa essa absorção a longo prazo. Dói mais? Pode acontecer. Não dói. Você está dormindo, não vai ter a cirurgia, geralmente com anestesia local e sedação, mas você não sente dor. Depois está fixo, é que nem uma fratura normal, você tem dor enquanto oscila alguma coisa o osso. Se está fixado, não tem dor nenhuma. E quando é uma prótese, você nem tem fratura, né? Agora tem a cirurgia da fratura do mento, né? Que você serra o osso e traz ele para frente e fixa com mini placa. Essa cirurgia é uma cirurgia mais agressiva, é uma anestesia de um porte maior, né? Uma anestesia geral, uma cirurgia que demora um pouco mais, com mais custos, né? Só que ela tem algumas vantagens que a prótese não traz. Quando você põe uma prótese na frente do queixo, né, que é o mento, você traz essa parte para frente, não mexe nada no pescoço. Então é como essa parte mole fosse esticada, porque a prótese está lá atrás empurrando isso para frente. Quando você serra o osso e traz o osso inteiro para frente, você não traz, essa é a prótese do Porex, né? Que é o polietileno poroso. Você, quando faz a fratura... Que é diferente, né? Não, isso daí é o polietileno poroso, que é o Porex, que eu falei que é fixado com parafuso, né? Então, você vê que é um material branco, que tem porosidades que acaba crescendo o tecido dentro, né? A prótese de silicone é uma pecinha menor, né, que ela coloca e não é fixada. Mas, então essa é a prótese de silicone. Essa é silicone, legal. Essa é a prótese de silicone, o lugar dela, onde fica. Isso. Então ela fica na frente, esticando o queixo, né, que é essa parte mais mole. Então você tem um aumento da região, mas você não mexe em nada no pescoço, tá? Então você estava falando exatamente a musculatura do pescoço, ela se insere atrás do queixo, né? Então ela vem do pescoço e se insere ali atrás. Se você traz o osso para frente, você estica essa musculatura também. Então é como se fizesse isso. Então melhora esse ângulo, você traz a musculatura para frente. Em que situação você consegue fazer isso? Muitos pacientes que têm o queixo retraído têm uma papadinha. Então, porque esse ângulo... Se você simplesmente colocar a prótese, não vai mudar em nada. Entendi. Não vai mudar em nada. Então você só traz isso para cá. Mas se você faz isso, você estica
a papada, né, que é o platisma, que é esse músculo. Né? Então você pode, em alguns casos, que tem uma papadinha ali, fazer uma lipoaspiração embaixo, que muitas vezes tem gordura, e ainda avançar o queixo, trazendo a musculatura e ganhando esse ângulo. Porque muita gente que não tem queixo e tem o queixo retraído, você vê que não tem o pescoço é curtinho, esse ângulo é pouco delimitado. Se você traz e melhora o ângulo, fica um rosto mais bonito. Entendi. Então, só com o silicone, você não consegue melhorar... Não mexe no pescoço. Você pode fazer uma lipoaspiração associada se tiver gordura, mas a parte muscular, ela não é mexida. Só trazendo o osso que você consegue esticar, porque a musculatura, ela insere atrás do queixo. Tá. Aí a gente consegue ver, então, um perfil mudado, né? Com o antes e avanço depois, do queixo. Com o avanço do queixo, onde você consegue notar o tônus aqui da papada também. Isso daí é só uma impressão, porque a angulação ali não foi esticada, né? Então isso daí é uma mimetização, assim, do aumento só do queixo, né? Então quando você traz... Isso você obtém com as duas técnicas, ou com o Porex ou com o silicone. Independentemente, você está pondo uma prótese que está esticando. Diferencia o valor? Muito. O Porex é bem mais caro do que a prótese de silicone. Por isso a prótese de silicone é muito mais usada do que a prótese de polietileno poroso. A de silicone. A de silicone. Ela é utilizada mais. Vantagens e desvantagens? Silicone não precisa trocar, você falou. Nenhuma delas precisa trocar. A desvantagem do polietileno poroso é você ter um custo muito maior, que você, além da prótese, tem que pôr parafusos de titânio, que são bastante caros, né? É uma cirurgia pouco mais demorada, mas não muito. E a vantagem do silicone é o custo menor, uma cirurgia um pouquinho mais rápida, o porte é tranquilo, né? Muita gente opera sexta, pode até trabalhar segunda a terça-feira, né? Não te tira muito fora do trabalho de escritório, né? Com toda cirurgia você não vai poder fazer esportes pelo menos de 3 semanas ao mês. Lógico que você vai colocar para o paciente tudo isso que você está falando aqui pra gente. Com certeza. Agora, se ele não... Ah, não, doutor, eu vou no que é mais barato agora, então vou fazer o do silicone. Ele vai ter um resultado satisfatório também. Não dá pra falar o que é melhor ou não, né? Não, cada caso tem uma indicação. Um paciente, por exemplo, que tem um queixo retraído, tem uma papada grande, pouco angulada... Entendi. E uma retração grande, porque você pode pôr uma prótese, a prótese não é tão grande para esticar tanto. Então, se você tem que antecipar, levar muito o queixo para frente, e a papada é uma papada grande, digamos assim, que desmerece o pescoço, você indica o avanço ósseo, né? Ah, mas eu não quero fazer. Tudo bem, você pode escolher isso, mas saiba que a outra técnica mais indicada teria um resultado melhor, né? A gente tem que conversar com pacientes por... todas as vantagens e desvantagens de cada técnica. O porte cirúrgico, o porte anestésico, o custo... Você vai fazer a lipoaspiração ali na papada? Lógico, cada procedimento a mais aumenta o custo. Vai fazer a lipo, vai avançar o osso, como é. São portes de cirurgia que vão se somando e o custo acaba somando. Ah, eu quero pôr só uma prótese que é um pouquinho mais barato, é melhor, já vou ficar feliz. Ele tem o direito de fazer isso. Agora saiba que tem então o contraponto. Também, tudo tem uma vantagem e uma desvantagem, não tem jeito. Porque o pescoço é complicado, né? Você vê pessoas que não estão acima do peso, não é gordura, né? E tem a papada. Tem a genética, da genética não foge, né? Então, muitos pacientes que até vão fazer o lifting facial, que é daquela esticada, que tem a papada... Você olha e fala, olha, desde os 20 anos, esse ângulo seu não é um ângulo agudo. Quer dizer, o pescoço nunca foi muito marcado, porque você olha que desde 20 anos o paciente tem aquela genética de não ter isso. Então não vai mudar o rosto dele. A gente vai melhorar, mas a gente não transforma uma paciente em outro, um biotipo em outro, né? Perfeito. Você consegue dar uma adequada, uma melhorada. Perfeito. Agora, quem faz a lipoaspiração na papada, ela pode voltar? Sempre quando você faz uma lipoaspiração, você tira as células de gordura, mas não tiram todas as células de gordura, né? Então pode engordar? Pode. Você vai ter uma tendência menor a engordar do que se não tivesse feito a lipoaspiração, né? Então, você ganhou 10 quilos, ali vai engordar muito menos do que engordaria se não tivesse feito. Mas assim, não é vale lanche lipoaspiração, né? Se você fez, você tem que se cuidar
e manter o resultado depende só do paciente. Nessas regiões pequenas, por exemplo, abaixo da papada, monte de Vênus ou mama, ginecomastia no menino, é difícil que volte a crescer tanto, porque se tira bastante células, né? E a gordura maior, quando você engorda, é mais na barriga, nos flancos, né? Então, perder lipo é mais comum na barriga e nos flancos, porque é onde tem que engorda mais, né? Exatamente, mais tendência. Mas o paciente que fizer isso precisa se cuidar, né? E não voltar a engordar, né? Com certeza. Agora, tem uma... Quando a gente fala de nariz, então tem gente que tem 3 cirurgias, tem 3 rinoplastias, então 3 cirurgias no nariz. Aí fez uma vez, adorou, mas agora eu tô achando que esse lado precisava diminuir, isso aqui precisava melhorar. A pessoa começa bem cuidado, a entrar... viu, Denise? Precisa tomar cuidado então, com isso. Qual que é o perigo disso? Porque se eu sou sua paciente e eu estou exagerando, você vai me falar com certeza, porque você é um profissional de excelência, né? O perigo é que acontece muito, eu faço uma cirurgia com você, a próxima eu faço com outra com outro. É que assim, a perfeição não existe. Tá? Então, se você olhar, as sobrancelhas são diferentes, as mãos são diferentes, as orelhas são diferentes, nenhuma é idêntica e nenhuma é retinha. E o nariz não é reto, o nariz da gente é torto, as cartilagens são um pouco diferentes. Então, a cirurgia da rinoplastia é para harmonizar, deixar mais bonito, não é para deixar perfeito, porque a perfeição é inalcançável. Tá? Então, é importante que o paciente saiba o que tem, já olhe, né? Porque é muito comum em qualquer cirurgia plástica, antes da cirurgia, o paciente não vê, não repara, porque não gosta. Então, eu não gosto do meu nariz, eu não fico olhando para o meu nariz. Então, não nota que ele é meio torto, que é assimétrico, né, que tem uma pinta. Aí, depois da cirurgia, todo dia vai olhar 15 vezes. Nossa, mas tem uma pinta. Mas já tinha antes, é que você não olhava. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu falo, olha, repara, já mostro algumas coisas que são diferentes, saiba que vai melhorar, não vai ficar perfeito. Então, aquele paciente que já fez uma cirurgia, teve um bom resultado, mas está se queixando de uma micro diferença, micro irregularidade, não tem que ser operado. Porque reoperar é muito mais difícil do que operar. Quando se opera a primeira vez, você tem todos os tecidos íntegros, né? Elásticos, chegando sangue, tudo bem saudável. Quando você corta, você diminui a chegada do sangue, a nutrição, já tem uma cicatriz interna, que é a fibrose, que ela já é mais endurecida, a pele não vai retrair tão bem, os tecidos já estão machucados. Então, você já tem sequela de uma cirurgia. Quanto mais você opera, menos fidedigno é o resultado, menos previsível é o resultado, porque você fica a depender... de como está lá. Da retração da pele, da cicatrização e como vai cicatrizar aquele paciente. Já são 2 cicatrizes em cima, então às vezes você acaba com uma cirurgia que está ótima, com o tempo a cicatriz vai repuxando e vai distorcendo. Você não tem controle sobre a cicatrização, né? Então precisa ter muito parcimônia, se não começa com o tempo distorcer, cada vez ficar pior, com aqueles resultados não naturais, estigmatizantes e que é muito difícil de melhorar. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, vai respondendo aqui, doutor. Já a gente fala sobre a cirurgia do nariz, quando é que tem fratura, quando é que não tem, o que dói mais, como é a recuperação hoje, porque antigamente parece que era mais complicado, tá? Já foi mais complicado fazer rinoplastia, né? Hoje é menos, já o doutor explica pra gente. Mas de quanto tempo você precisa para operar alguém? Então, o pessoal está assistindo aqui a entrevista, achou o máximo, lembrou que o inverno está chegando, vai buscar um cirurgião plástico, então, para resolver aí as questões estéticas, né? De quanto tempo precisa? De que exames a gente precisa fazer para o pré-operatório? E mais, se é no rosto, fumante, fica como? Então, vamos lá. Primeiro, não deve tomar uma decisão de cirurgia de sopetão, decidir hoje, amanhã eu opero, né? Então, a cirurgia, ela precisa ser amadurecida, né? Pensar no que quer, se realmente é isso que eu quero, se isso me incomoda, conversar na consulta com o médico, saber o que pode mudar, qual é a expectativa do paciente, se aquela expectativa é possível ser alcançada ou próximo daquilo, porque tem o limite da genética, né? Então, depende da cartilagem, depende do osso, depende de muita coisa. Se chegou à conclusão que dá para melhorar, vai ter que fazer exames de sangue
para checar vários sistemas, né? A primeira coagulação, se não tem infecção, se não tem anemia. A gente checa o rim, checa o coração, checa um monte de coisa. Tudo pronto, se programar, né? Não adianta fazer a cirurgia e não ter uma recuperação adequada. Precisa ter o tempo da recuperação adequada, para depois sim fazer com segurança, com calma, né? Para ter o melhor resultado possível. Perfeito. Já já a gente conversa mais sobre as cirurgias plásticas no rosto, e a gente vai falar bastante sobre a cirurgia do nariz também, porque tem com fratura, sem fratura. Já já o doutor explica direitinho pra gente como é essa recuperação. Então, de que maneira as pessoas precisam se programar para fazer cirurgia plástica. Já já o doutor explica. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre cirurgias plásticas na face. Quem tira as nossas dúvidas é o médico cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o doutor André Colaneri. E eu falo que ele é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque esse dado é muito importante. Nós também somos responsáveis pelo que acontece nos procedimentos, pela escolha de profissionais que a gente faz. Então, somos nós que escolhemos, né, doutor? É uma cirurgia eletiva, não tem necessidade de fazer, não é para saúde, para vida, né? Ao começo da segurança, começa procurando especialista, né? Nossa. Então, tem duas coisas que não dá para fugir. Procurar um especialista e operar em ambiente hospitalar. Saindo disso, já começa a ampliar o leque de problemas, né? Possíveis problemas. É importante também a escolha deste lugar para fazer essa... Você deve ter, não sabe, lógico que não vai falar, mas você tem os seus locais preferidos para fazer as cirurgias? Em hospitais, né? Então a gente opera em vários hospitais. Agora é importante, por exemplo, um hospital, bom hospital, ele não é qualquer um que pode operar, né? Então o hospital ele faz um crivo, exatamente, credenciamento para o médico que precisa ser especialista. Porque se der algum problema e não é especialista, esse problema jurídico que pode ser causado não é só do médico, pode ser também pela instituição, né? Então eles têm esse credenciamento, né? Então você operar num grande hospital, num ambiente assim, ele é importante porque também já tem todo esse crivo da própria instituição. Mas procurar um especialista é fácil. Entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e vê se o médico ele é especialista em cirurgia plástica, porque a lei do Brasil, infelizmente, não é uma lei de especialidades. Você tem o CRM, você pode fazer tudo pela lei. Não quer dizer que você saiba, você não sabe, porque você não foi treinado, não fez a residência, fez a especialização, você não sabe. Então só vai dar um problema jurídico se tiver um problema no pós-operatório, daí vai atrás, não é especialista, agora já foi, né? Então, lógico, toda cirurgia tem risco, mesmo com especialista, mesmo no hospital. Só que você minimiza o risco, né? Você diminui ele. Agora, para eu entender, e para quem está em casa também, mas Denise, se ele fez a residência em cirurgia plástica, significa que ele é especialista. Por que a gente fala e reforça especialista pela Sociedade Brasileira? Ainda tem uma prova a se prestar. Porque para se formar especialista, são 6 anos de medicina, forma médico, ganha o CRM. A partir daí, legalmente falando no Brasil, você pode fazer tudo e não sabe nada. Aí você faz uma outra prova, um outro vestibular para cirurgia geral. Tá. Você faz 2 anos de cirurgia geral de residência. Se forma cirurgião geral, tem o título de especialista em cirurgia geral. Não serve ainda. Você faz outra prova, outro vestibular para cirurgia plástica. Você faz mais 3 anos de residência em cirurgia plástica. Formou, ganhou o título lá da residência de cirurgia plástica. Você ainda não é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, depois de 11 anos, você ainda tem que fazer a prova da sociedade, ser aprovado por essa prova. Aí você vai ser o especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E a residência de cirurgia plástica, ela é monitorada pela sociedade. Então, tem centros credenciados. Não em qualquer lugar. Que tem o currículo, que eles veem como é... Tudo eles veem a formação. E daí, dessas instituições credenciadas que vão ser permitidas fazer a prova. Então é um crivo muito grande, muito tempo, 11 anos, mais a prova, né? Engraçado, então... né? Porque depois de 11 anos, a vida está só começando para o cirurgião plástico, né? Porque não tem propaganda melhor do que o boca a boca, né? Então, exatamente, para você começar a ter um consultório ainda demora mais uns 5 anos. E você indica quem fez a cirurgia em você, né? Isso longo. É legal, né? É um longo caminho. Por isso que a gente sempre fala que da especialidade, fala que é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia
plástica, porque é um cuidado que a gente tem que ter na escolha dos profissionais, né? Então, Denise, mas sempre tem risco, a gente sabe, nós estamos falando aqui que sempre tem risco, mas a gente minimiza quando a gente escolhe o profissional responsável, que não vai te operar se ele achar que de repente você não está psicologicamente bem para fazer aquela cirurgia. Você tem que saber operar, tem que saber não operar. Tem pacientes que é para não operar, né? Ou porque a saúde é uma saúde que tem um risco maior, ou se o caso não vai ser possível você ter um resultado adequado, se a expectativa do paciente é muito além do que você pode. Né? Também tem isso, a cirurgia é para o paciente estar feliz. Não adianta você fazer uma baita anestesia e falar, nossa, eu fiz ótimo, tudo que dava para fazer eu fiz. Mas eu achava que devia ser muito melhor, eu queria virar Xuxa. Não vai virar, entendeu? Então, ficou ruim a cirurgia. Então, precisa entender a cabeça do paciente, onde que ele quer chegar também. Vamos falar dessa cirurgia do nariz? Porque não tem... Quem já operou o nariz sabe. A pessoa entra na história de querer operar de novo, né? Por melhor isso é minoria, graças a Deus é minoria. É minoria. A maioria Ainda faz bem. uma, fica tá feliz ótimo. e resolve. Me parece, nunca operei o nariz. Aliás, nunca fiz uma cirurgia plástica. Me parece que já foi pior a rinoplastia, né? A recuperação já foi mais crítica. Antigamente, a cirurgia era uma cirurgia redutora. Né? Então você tirava a giba, que é esse ossinho de cima, diminuía as cartilagens da ponta, era tudo reduzido. Então ficava aqueles narizes pequenininhos, muitas vezes arrebitados, e não se respirava bem, porque você desestruturava todo o nariz e não refazia o que você desestruturava, né? Hoje em dia, a rinoplastia moderna é rinoplastia estruturada, exatamente porque a gente reestrutura. Então, tira a giba, você mexe na cartilagem, você tem que reestruturar o que você mexeu, né? A ponta, você diminui a cartilagem, mas você usa-se muito enxerto, que é pegar um pedacinho do septo. O septo é a parte do meio do nariz, né? O nariz, ele é um tripé, né? Que tem a parte do meio que separa as duas entradas. Esse é o septo, que tem uma parte de cartilagem e uma parte de osso. Todo o nariz, a estrutura, metade, a parte de cima é dura, que é osso, a parte de baixo é mole, é cartilagem. O septo é a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente pega um pedaço da cartilagem do septo, que não vai fazer falta, está escondida lá, ninguém vê, né, para modelar. Então, a gente põe aqui na ponta para levantar, para o nariz não cair outra vez, para dar uma sustentação, para entrar melhor o ar. Então, você reestrutura. Por isso que, geralmente, se faz a rinoplastia aberta. Você faz um cortezinho aqui na ponta para levantar a pele e enxergar. Porque não adianta só pôr uma cartilagem, você tem na ponta. Tem que fixar essa cartilagem, né? Então, a rinoplastia aberta, você tem um approach melhor, uma visualização melhor, consegue fazer muito mais coisa e ver a simetria melhor. A antiga era aquela por dentro, que você cortava, olhava por dentro, só tirava. Tudo bem, para tirar é fácil, você corta e puxa. E para dar um ponto, e para fixar, então, é mais complexa. Hoje você faz, e aliás, a incisão é aqui, imperceptível, nunca ninguém vai ver, né? É muito difícil de ver, porque fica escondidinho. Você levanta e consegue abordar muito melhor o nariz. Antigamente se usava muito tampão, que era aquela gaze que punha dentro e ninguém respirava nada, porque o nome já fala tampão, né? Tampou tudo, não respira nada. Hoje não se usa mais, geralmente a gente usa splint, que é um plastiquinho que fica no lado do septo, que a gente dá um ponto, porque o septo é o quê? Como eu falei, uma cartilagem que tem uma pele e uma pele que chama mucosa, revestindo. Se você tira um pedaço da cartilagem, o que acontece? Com um buraco ali no meio. E essas peles soltas, né, que é a mucosa. Então a gente põe aqui um plástico e dá um ponto, fazer um sanduíche para grudar. Só que você continua respirando, porque tem o septo aqui, os dois plastiquinhos, só que o buraco está aberto. Então não é aquilo que você não respira mais. Então você sai da cirurgia respirando. Sai respirando. Então, o conforto, você sai respirando pelo nariz. O conforto é muito melhor, né? A recuperação é melhor. Como você estrutura o nariz, você tem um resultado mantido por mais tempo, respira melhor, né? Mudou muita coisa, né? É por isso que tem um inchaço. Tem gente que sai da cirurgia, não sei se é porque a pessoa já tem tendência a ter uma olheira e isso fica ainda mais visível. O inchaço existe pela manipulação, né? Sempre existiu e antigamente também existia, não mudou muito. O que muda muito é, primeiro, o tipo do paciente, né? Então, se tem uma pele super fininha, aquela lá que você encosta fica roxo, a chance de ficar roxo e inchado é muito maior, né? Segundo, se vai fraturar ou não vai fraturar. A fratura é feita no osso, claro. Então, aqueles pacientes que têm só um problema na ponta, ou a ponta gordinha, né, ou a ponta caída, que o dorso, que é essa parte de trás, não precisa ser mexida, que já é reta, você tem uma rinoplastia que é menos traumática, que só mexeu em cartilagem.
Se você precisa fraturar, mexer no osso, o trauma é maior, logicamente o inchaço é maior, a roxidão vai ser maior, porque o osso sangra mais que a cartilagem, né? Ah, então se você tem a fratura... Pode ficar mais roxo. Ficar mais roxo. Agora, há uma técnica que a gente costuma fazer, que em vez de fraturar no formão, lá, né, a gente dá uma serrada no osso, com uma serrinha bem fininha, então ele já fica meio frágil e a fratura é que nem quebrar uma casquinha de ovo, né? Você crack, então é menos traumático, né? Porque já está a canaleta feita, entendeu? Eu gosto então da você acaba tendo pra menos... você é tão comum e as pessoas às vezes falam, você nunca viu uma cirurgia do nariz, porque eles serram porque quando o você osso. pega o formão e você vai batendo, o escopro, né? Uma coisa mais traumática e visivelmente é mais chocante, né? Se você faz a serrada e ela já está ali, é bem menos traumático. Vai né? lembrar que o Então, paciente mas não está sentindo nada. Não, está dormindo. O paciente não está sentindo absolutamente nada. E nem vai ter dor depois. Mesmo com fratura, porque a fratura só tem dor em fratura se ela está instável. Por exemplo, quebrou a perna, até você pôr o gesso dói, porque está mexendo. A hora que você põe o gesso e fixa, não dói mais. Você não tem a trepidação do osso. Então, quando você acorda, a fratura do nariz já está fixada, porque você põe o curativo e você não vai ficar mexendo, não tem dor. Então, a sensação pós-operatória do nariz é uma grande gripe, é o nariz inchado por fora, por dentro, né? Então, é mais essa sensação. Mas de dor mesmo é raro ter. Pode ter paciente que tem, mas é difícil de ter. Você e do mento também. Tá. Você falou da fratura, então, com a maneira de fazer o nariz ficar mais bonito, do jeito que a pessoa quando quer. fraturar, né? Quando fraturar. Conta pra gente. Então, lembrando que o nariz tem uma parte de osso e uma parte de cartilagem. E ele é um tripé, né? Ele é uma pirâmide, digamos assim. Se você tem a giba, que é o nariz mais alto em cima e quer deixar ele mais reto, você vai tirar essa parte de cima, que também é uma parte de cartilagem, uma parte de osso. Se você tira essa parte, o nariz que estava assim, a pirâmide, ele vai acabar ficando assim, sem a cúpula, concorda? Então, primeiro ele fica mais largo, porque você olhando assim ele é fino, você olhando assim ele já está mais largo. Ele pode até ficar aberto. Se a giba é muito grande, você tira o teto, ele vai ficar aberto, até visível pela pele, fica 2 buracos, né? Agora, veja, tanto faz se está aberto ou se está largo, você precisa refazer a pirâmide. Então você fratura o osso aqui, traz ele para fazer de novo o triângulo que estava assim, para fechar de novo. E para afinar a base. Então, quando aqui é muito largo, o nariz é grosso aqui em cima, no osso, você fratura para trazer para o meio e ele fica mais fino em cima. Então, são essas as razões. Ou tirou a giba e o nariz ficou largo, ou o nariz já é largo, ou ficou aberto. Então, você precisa aproximar o osso para a parte de cima. A parte de baixo, que é de cartilagem, você não tem a fratura porque você junta a cartilagem com pontos, né? Então, não um problema, né? Mas o que pode provocar essa fratura, então ter que fazer essa fratura é quando aqui é largo demais. É largo, ou porque já era, ou porque ficou, porque tirou a giba e tirou a cúpula da pirâmide. Tem imagem pra gente mostrar? Se tiver, a gente coloca aí que a gente mostra. É importante, então, lembrar, quem tem aqui mais largo, a solução é mais fácil, então, de reduzir? Quem tem a parte óssea já adequada, já fina e sem o dorso, né, sem a giba, geralmente não precisa fraturar. Né? Daí você mexe só na ponta, afina a ponta, levanta a ponta. Tem alguns narizes que você acha que tem uma giba grande, mas na verdade a ponta é muito caída. E quando você levanta a ponta, ele acaba nivelando. Né? Isso é interessante. Tem muitos pacientes que chegam com o nariz assim, ó, e falam, aqui é uma giba. Não, se você faz assim, na verdade está reto. Entendi. Né? Então, na conversa no pré-operatório, você já consegue explicar isso para o paciente. Precisa avaliar tudo e ver isso tudo. Vamos colocar, então, coloca uma foto aí para o doutor explicar. Esse é um antes, então, né, doutor? A giba é essa parte de cima, né? Você vê que ela é convexa, né? E ela tá dando um aspecto de nariz maior, né? E a ponta, geralmente, quando tem assim, é mais caidinha. Então, quando você diminui a giba, você levanta a ponta, você encurta um pouquinho, e ele fica mais assim, ó, tá vendo? Diminuiu a giba, a ponta sobe um pouquinho. Nossa, e muito fica o nariz sutil.
mais delicada. Esse é o tipo do resultado que é muito sutil, né? A pessoa vai falar assim, você mas tá no mais nariz, bonito, 1 milímetro, 2 milímetros, muda muita coisa. Fazem né? muita diferença. Às vezes você fala, nossa, tá muito mais bonita porque é a tal da harmonia. Sim, né? sim. Você harmonizou uma coisa que não estava muito... Eu vou me preparar para ir para o intervalo. Daqui 3 minutinhos a gente volta para falar mais, então, sobre esse resultado, que é o que as pessoas querem, né? Com certeza. Lógico que tem a recuperação, que a pessoa pode ficar inchada, né? E com um roxinho. Lógico que tem isso. Mas recuperando, o que as pessoas querem? Você está mais bonita, você está mais bonito e, na verdade, você não faz ideia do que a pessoa fez. Já já o doutor explica pra gente sobre essa sutileza e se é isso mesmo que os pacientes têm buscado hoje. Até já. Nós estamos de volta. Hoje eu recebo o Dr. André Colaneri. Ele é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente está falando sobre as cirurgias plásticas na face. Doutor, fala sobre essa sutileza. Antigamente não era desse jeito, não. Antigamente as pessoas queriam tudo que aparecesse, porque era chique fazer cirurgia plástica. Antes se pretendia um nariz menor e mais arrebitado, né? Hoje a ideia é ter um nariz tão natural que quem conheça depois não saiba que operou. Lógico que muitas vezes quem conhece antes vê a diferença, porque a diferença é evidente. Quanto mais o nariz for com giba grande, largo, né? Um nariz, digamos assim, com alterações maiores para serem corrigidas, mais evidente fica a cirurgia. Né? Então, quem tem uma giba muito grande, o nariz muito largo, fica muito fácil de ver. Agora, os pacientes que têm uma ponta um pouquinho gordinha, pouquinho caída, que você precisa fazer um ajuste muito fino, muito pequeno, né? Muitas vezes a paciente vai ficar mais bonita, vão falar, nossa, você está mais bonita, o que aconteceu? Mas não com cara de cirurgia. Quanto menos se tem para mudar e quanto mais fina for a pele, é mais difícil de operar e mais cuidado precisa ter. Porque 1 milímetro ou uma pequena coisinha pode passar a ser visível. Uma pele fina, tudo que você faz fica muito evidente. Você fala bastante da pele fina. Como você sabe que a pele... Como que a gente sabe que a nossa pele é fina? Quem tem pele fina geralmente sabe, né? Você olha, você vê a estrutura do nariz, é uma pele com elasticidade menor, a pele grossa é mais dura, mais grossa, mais oleosa, né? Então, pacientes que são descendentes de negro, de índios, têm peles muito grossas, orientais, e operar rinoplastia com pele grossa é muito difícil e precisa conversar muito para o resultado ser um resultado que muitas vezes pode ser decepcionante se o paciente quer grandes mudanças. Por causa da cicatrização também. Porque você muda tudo que está dentro. Lá muda a cartilagem, faz um monte de coisa. Só que você joga uma pele em cima muito grossa e não tem como afinar a pele. Então, essas diferenças podem não ser tão visíveis. Por exemplo, imagina que está aqui o copo, está o seu telefone, eu mudo de lugar e jogo aqui um lençol de seda. Você vai falar, André, o copo está ali, o celular está ali, a caneta está ali. Você vê a mudança. Agora, se eu jogar um edredom em cima, você nem vai ver o copo direito, porque ele arma e você não consegue ver. Então, é isso. Você pega uma pele muito grossa, você faz tudo lá, muda um monte de coisa. Você joga, às vezes, esconde. E a pele só em si, ela pode ficar armada como o edredom fica armado. Entendeu? Apesar de tudo mexido lá embaixo. Então, tem resultados que, às vezes, você fala, melhor não operar. Porque a expectativa é muito grande pelo que você quer. E se quiser, ou fizer questão, você fala, olha, saiba que isso vai ser um limitante do resultado e quanto vai retrair essa pele, o quanto vai ficar, não dá para saber. E um inchaço maior na pele grossa é mais longo também, porque tem mais tecido para reter mais líquido por mais tempo. Então, uma pele fina, você chega no resultado mais rápido, mais visível, evidente. A pele grossa demora muito mais tempo e precisa ter a paciência, que o paciente tem que entender isso daí. É um limitante genético, não técnico, né? Não do médico, mas do paciente. Depois de quanto tempo se fala no resultado final? 1 ano. De rinoplastia é 1 ano. Agora, com 6 meses, você falou que se eu operar sai agora... da cirurgia com nariz diferente, visivelmente diferente, mas daí vai inchar, né? Quando você tira o curativo, que muitas vezes se fratura o curativo de acrílico e se não só micropore, geralmente micropore uns 10 dias a 14 dias, né? Quando você tira o curativo, você descomprime, muitas vezes incha um pouquinho mais. Então, a hora que você tira o curativo, o nariz não está tão inchado, depois ele incha um pouquinho, aí aos poucos vai desinchando. Então, com 1 mês está melhor que antes, depois com 2 meses melhor, e aos pouquinhos vai desinchando. O maior inchaço nos primeiros 2, 3 meses. Mas
resultado final é quando nada vai mudar. Então você ainda vê que aos pouquinhos vai melhorando. É comum, com 1 mês a 3, 4 meses, sentir a ponta bem dura. Você apalpa, ela tá que nem uma pedra, assim, bem dura. Isso quer dizer que está inchado, né? Então se está túrgido com líquido, está endurecido. Então só vai estar mais macia quando tiver mais inchado. Você perde sensibilidade porque você soltou a pele. Então toda cirurgia que você tem no descolamento, até a cesárea, você solta lá, você passa a mão, não sente direito. Então a ponta volta. A ponta é o lugar que muda mais a sensibilidade, que é a mais solta, né? O dorso pode alterar, mas você solta menos o dorso do que a ponta, né? Então a sensibilidade vai passando, vai diminuindo aos poucos, voltando aos poucos, né? Mas é frequente e é esperado, né? Agora, quem opera agora, esperando curtir o verão na praia... Dá tempo. Dá tempo de fazer isso. Agora, você falou de resultado dali 1 ano. Aí a pessoa está com medo, porque não sabe se pode tomar o sol ou não. Então, Como que é a questão do sol? Quando explica, tem 2 parâmetros assim do que pode e o que não pode. As primeiras 3 semanas ao mês, você tem risco de sangrar. Porque os vasinhos que foram cortados, eles não cicatrizaram. Então não pode tomar banho quente demorado, não pode ficar em ambiente abafado, não pode tomar sol, né, nem fazer nenhum exercício. Porque pode sangrar. Depois de 1 mês não sangra mais. Só que o nariz, ele foi mexido, muitas vezes fraturado, né, tá com pontos. E a cartilagem, ou o osso, para solidificar, a forma que a gente deu, para a cicatriz estar realmente dura, demora de 1 mês e meio a 2 meses. Então, até 1 mês você não pode fazer nada. Depois de 1 mês, você pode fazer corrida, musculação, bicicleta, esportes que não vai ter contato físico. Vai jogar basquete, futebol, que pode bater o nariz, só depois de 2 meses, né? Então, vou tomar sol. Se não tiver nada de roxo, depois de 1 mês você pode, porque não vai sangrar mais. Entendi. Lógico que vai inchar, né? Você está desinchando, daí você vai ficar no sol, aquele calorzão, saiba que você vai dar 2, 3 passos para trás e vai demorar mais para desinchar. Porque você tem uma reação inflamatória de cicatrização e tudo que você aumenta o calor, você vai causar um inchaço maior, né? Então... E quando o nariz candidato à cirurgia plástica veio de uma fratura, doutor? Como é que é isso? Então, nem estou pensando num atleta de impacto, assim, lutador de boxe, MMA, nada disso. Tô Caiu o pensando em armário na alguém cabeça. que, de repente, um acidente doméstico, né? Desses assim que você não pode nem imaginar, de repente geralmente caiu se faz uma a redução da fratura. Então quebrou o nariz, vai para o pronto-socorro, eles já vão fazer logo a redução da fratura. O que é a redução da fratura? Pôr no lugar certo. Então vai para o centro cirúrgico, anestesia, e ali na hora vai pôr o osso no lugar certo. Então você põe o osso no lugar certo e deixa ele cicatrizar no lugar certo. É visível quando o osso está fora do lugar? Ah, é visível. Se não for visível a olho nu porque está com inchaço, muito roxo, você vai fazer um raio-x ou uma tomografia e vai ver desalinhado. Aí no centro cirúrgico você põe no lugar certo e daí ele vai cicatrizar no lugar certo. Agora, eu já ouvi relatos de pancadas menores, então caiu uma coisinha leve no nariz. Não aconteceu nada, não tem força para quebrar esse osso, mas depois da pancada a pessoa nota uma calosidade ou uma coisa. Isso pode acontecer? Pode ser uma fratura que é pouco visível assim, não distorceu o nariz totalmente, né? Ficou totalmente torto. E tem um inchaço, que o inchaço está escondendo, depois quando desincha você pode ver alguma coisinha. Ou se você tem uma fissura, você vai ter um calo ósseo, né? Então você tem uma trincada no osso, o corpo para cicatrizar ele faz um calo, que vai ser uma bolinha ali em volta de onde fraturou, só que com isso tem uma remodelação depois de um tempo, então esse calo vai diminuindo até ficar quase plano. Então você pode avaliar assim, qual é o estado de recuperação, se vale a pena dar um tempo para ver se o calo ósseo vai ser reabsorvido. Agora o que acontece muitas vezes, principalmente em adolescentes, né, ou crianças, é você ter uma batida forte no nariz que sangra bastante, mas não fratura o osso, principalmente quando você pega de baixo para cima, né, e você tem uma fratura do septo lá dentro e você não vê, porque está escondido. E essa fratura do septo, ela vai causar uma cicatrização, uma alteração do crescimento do septo. E o crescimento do septo, o septo é a parede do meio do nariz, se ele cresce torto, todo o nariz cresce torto.
você pode alterar o crescimento do nariz. Então, uma criança que estava tendo um desenvolvimento no nariz bonitinho, chega na adolescente, começa a ter o nariz com giba, torto, desvio de septo começa a atrapalhar a respiração, né? E ter um problema não só estético, como funcional, por uma fratura no começo, na infância ou na adolescência. Perfeito. A Monaísa Araújo tem pergunta aqui, adorou o tema de hoje. Ela diz que tem que fazer uma cirurgia no nariz e tem dúvidas sobre a anestesia. A correção que ela quer fazer é na ponta do nariz e também corrigir o desvio de septo, que causa uma obstrução nasal. A anestesia pode ser local nesse caso, doutor? Boa pergunta. Local com sedação, alguns casos, né? Local acordado não dá. Né? Então que a sedação... mexe. Não tem jeito, né, doutor? Ah, mas imagina você fazer uma injeção acordada na ponta do nariz. Se tem uma espinha, já dói muito. Imagina fazer um monte de... né? Tem que dormir. Então, assim, quando dá para fazer com locais de sedação? Quando você vai mexer pouco, vai mexer na parte cartilaginosa, não vai mexer na parte de osso, né? Não vai ter fratura e não se mexe no septo, tá? Então, é uma cirurgia que menos traumática, que sangra menos, e daí você pode fazer com local de sedação. Por que isso? Quando você está sedada, você não engole e não tosse e pode se afogar com quase nada de secreção. Cortou, vai sair um pouquinho de sangue, um pouquinho de secreção, geralmente é pouco, né? Mas se a gente engasga com saliva, imagina que sai um pouquinho de secreção e você está lá deitado, dormindo, sem reflexo. Então você pode ter um problema respiratório. Agora, se você vai fraturar e se você vai mexer em septo, ou seja, pegar um enxerto, nem que seja para mexer na ponta mesmo, você precisa pegar do septo, o enxerto, o septo é vermelho, você olha por dentro do nariz, está tudo vermelho, né? Então quer dizer que chega muito sangue ali. Então você mexer nessa região, você tem um potencial de sangramento um pouquinho maior. Não que você vai ter uma hemorragia, não, se você sangrar 5 ml, se que é isso daqui, você já pode aspirar isso, ter uma pneumonia, ter um problema respiratório sério. Aí você tem que fazer com geral, por quê? Pelo tubo. O que é o tubo? Você passa um tubo que vai para a traqueia que fecha a entrada do pulmão, né? Então toda a secreção que iria para lá, ela fica acumulada na boca. No final da cirurgia, o anestesista pega um aspirador, aspira, tira essa secreção e puxa o tubo. Então muitas vezes, né, você faz com anestesia geral por causa da parte respiratória, né? E a gente sempre usa anestésico local também, mesmo com anestesia geral, você injeta anestesia local como se fosse uma local com sedação. Mas por que então? Porque para o anestesista não usa nada de anestésico geral praticamente. Porque ele não vai precisar dar remédio para tirar a dor que você não tem, você já está anestesiado com o local. Então a anestesia geral é meio pelo tubo, para que você não afogue com um pouco de secreção. Então se usa super pouco anestésico geral, acorda rápido, pouco efeito colateral, pouca náusea, recuperação, tudo melhor e mais rápido porque usou muito pouco remédio. Mas o tubo nesses casos é a segurança. Passa a ser arriscado não usar o tubo. Por isso que o otorrino que vai mexer só na parte respiratória é sempre anestesia geral. Não vai fazer com local de sedação mexer no septo, turbinectomia, que é mexer nos cornetos, que é a carne esponjosa. Está sempre do lado, né? Ah, não, o tempo todo. Sempre tem que estar lá. Perfeito. O Alexandre Henrique Maduro pede para que eu mande um beijo para a tia dele, que assiste todos os dias o programa, gosta bastante. Ela se chama Nair Pereira Maduro, tem 73 anos, assiste sempre, adora o programa, me acha muito simpática. Obrigada. Um beijo para você, Nair Pereira Maduro. Obrigada pela companhia todos os dias aqui. Tem várias perguntas, doutor. E a da Janete Castro é a seguinte: com que idade se pode fazer uma cirurgia no nariz? A gente não costuma operar estruturas em crescimento, né? Então, antes da puberdade, aquele estirão da puberdade, não deve operar, porque você vai operar uma estrutura, você pode crescer ela deformada. Acabamos de falar da fratura de septo, né? Eu vou mexer no septo, vai mudar tudo? Não, então deixa crescer. Hoje em dia, as meninas com 14 anos, 15 anos, estão do tamanho da mãe, com o corpo da mãe, toda desenvolvida, menstruaram com 11 anos, né? Então, não tem uma idade certa. Primeiro, a gente tem que ver o desenvolvimento. Então, se já está do tamanho da mãe, do porte da mãe, já cresceu, já desenvolveu, fisicamente ela está apta para a cirurgia. Segundo, e psicologicamente, está apta ou não está? É uma menina de 14, 15 anos, ela está madura para passar por uma cirurgia, entender o resultado, saber o pós-operatório, não fazer bobagem no pós-operatório, não vai querer ir para balada, dançar na pista, tomar pancada no nariz. Não dá, ela vai aguentar isso daí? A expectativa dela, qual é? Ela vai querer ficar amiga, igual amiga, vai querer ficar com
a atriz de cinema, ou ela entende que o caso dela é o caso dela, ela sempre vai ser ela, nunca vai ser outra pessoa. Então ela tem que entender essa parte, porque o adolescente, ele é muito ansioso, imediatista e sonha muito, né? Então precisa ter o pé no chão, saber os limites, saber que cirurgia plástica não é milagre, né? Que vai melhorar, não tem a perfeição, não existe, e estar com os pais juntos. Então tem que estar na consulta com os pais juntos, eles têm que apoiar e estar no pós-operatório junto, entendeu? Então, e assinar, inclusive, que autoriza a cirurgia. E isso é muito legal, porque hoje não vai dar tempo de a gente falar da cirurgia das orelhas, mas alguns pais, isso não incomoda os filhos ainda. Aí você tem os pais que sofreram bullying ou qualquer constrangimento pelas orelhas de abano, né? Apelido na escola, enfim, criança é assim, né? E aí os pais levam antecipadamente essas crianças ao cirurgião plástico já para corrigir, para nem levar um apelido na escola. Isso pode, não pode? É diferente quando é cirurgia da correção das orelhas de abano, doutor? As orelhas, elas têm peculiaridade que elas já se desenvolveram quase totalmente com 5 a 6 anos de idade. Então, pelo mesmo raciocínio que eu não vou operar o nariz antes do estirão, eu posso operar a orelha mais cedo. E as crianças começam a ter o bullying aí, sofrer o preconceito mais cedo também na idade escolar. Né? Mas quando operar, primeiro, tem que ter a orelha de abano também. Agora, a criança, ela tem que ter uma certa compreensão do problema também. Né? Porque se ela já está sofrendo bullying, ela já tem essa compreensão, infelizmente, por sofrimento. Né? Ela já vai querer mudar porque aquilo incomoda ela. Agora, no caso que os pais estão preocupados e que levam essa criança lá no consultório, antes mesmo da criança sofrer bullying, antes mesmo dela saber, antes de conversar com a criança sobre o problema, se incomoda, se não incomoda, você pode causar um trauma na criança pela cirurgia, na marra. Imagina, ela não está sabendo de nada, vai para o centro cirúrgico, pega uma veia, já dói, acorda, tá lá com a orelha inchada, sentindo alguma coisa. É muito facinho também. Não costuma ter muita dor, mas para a criança é um machucado nas duas orelhas, ela não vai poder deitar de lado, ela precisa não brincar, não correr, não pular, então precisa ter uma certa compreensão, né? Então, o que a gente orienta? Essa mesma semana, agora, passou um caso desse lá, eu falei, não opera agora. Falei, conversa vê com a criança, vê com a professora se está tendo bullying ou não. Se não, só monitora, né? Não faça nada, acompanha. Quanto maior a criança, melhor vai ser a recuperação, porque mais ela vai poder ajudar, né? E a estrutura também é maior para operar. E ela compreende, fala assim, olha, fica sabendo, se incomodar um dia, tem como melhorar. E deixa lá, depois fala, olha, se quiser fazer assim, pode acontecer. Se te incomodar um dia, o dia que começar a incomodar ela, provavelmente ela vai. Agora, uma criança que é mais retraída, você pode fazer uma parceria com a professora. Olha, se começar, você me avisa. Que já né? E você vai introduzindo a criança para a criança entender e participar. Eu sei que eu vou fazer isso, eu sei que vai ter um dodói aqui, que vai melhorar um pouquinho, que vai incomodar, mas não é nada demais. E saber o que pode fazer e ela participar disso. Senão, se você vai tentar evitar um trauma de um jeito e está dando um trauma do outro. Né? Às vezes nem tem a questão do bullying, mas a criança já se incomodou, né? Se é uma menina, não gosta de prender o cabelo, porque não fica igual, né? Às vezes uma é mais... Mas dificilmente parte da criança. Dificilmente parte da criança. Geralmente é alguma gozaçãozinha. Mas você pode monitorar a hora que começar. Se você já conversou com a criança, olha, tem isso, tem como fazer, tem como melhorar. A primeira coisa que ela vai falar é isso. Ela já sabe que existe. Com certeza. Né? Não precisa deixar o problema avolumar. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para Jamire Passos, que está sempre ligadinha aqui no Consulta ao Doutor, assiste a gente da cidade de Casa Nova, na Bahia. Um beijo para você, Jamire. Denise Luque, lá no Facebook, você consegue conversar comigo, mandar sua mensagem, é uma página de curtir. Aproveite e curta, compartilhe com seus amigos e familiares para que outras pessoas possam ficar bem informadas aqui conosco. O que mais que eu queria te perguntar, doutor? Quem opera o nariz? Você falou então desse deslocamento, quando opera o nariz, né? Já dá para corrigir quem tem aqui mais fundinho, igual a gente falou no começo do programa?
São casos de exceção, né? Porque o seio maxilar não se desenvolver, geralmente é um problema respiratório, como a gente falou, que não é pequeno, né? Mexer no queixo. Existe como fazer uma prótese de maxilar, né? Se você entra por dentro da boca e põe uma prótese, que também é uma prótese que tem que ser aparafusada para crescer, digamos assim, as maçãs do rosto, né? É possível também fazer. Perfeito. Mas é caso de exceção. Perfeito. Agora, tudo que se conversar, dá pra fazer, doutor. Aí a pessoa fala assim, mas doutor, eu quero operar, eu tenho cirurgias na face para fazer, mas eu também queria fazer cirurgias corporais. Dá para combinar alguma cirurgia da face com outra corporal? Boa pergunta. É assim, geralmente o pessoal quer fazer rinoplastia com prótese de mama, ou rinoplastia com lipoaspiração, ou com outra cirurgia que geralmente tem descolamentos, né? Ou abdominoplastia, mamoplastia. O que é descolamento? Você solta a pele, corta bastante e solta para remodelar. O nariz é uma região que ela é potencialmente contaminada, ela não é limpa, né? Como a boca também não é, está cheio de bactéria dentro do nariz e cheio de bactéria dentro da boca, que é uma cavidade só. Uma tem junta com a outra, você respira e o ar passa pela boca também, né? Então, a bactéria de uma está contaminando a outra e ela está lá, ela não dá uma infecção, mas existe um monte de bactéria. Quando você corta, você joga a bactéria para dentro do sangue, que é a bacteremia. Só que não causa uma infecção, porque o corpo vai lá e combate. Se você, por exemplo, põe uma prótese de mama, que é um corpo estranho, que é mais fácil de ter a infecção, e você jogou essa bactéria no sangue, ela pode se alojar na prótese e causar uma infecção na prótese. Né? Como numa lipoaspiração, um descolamento grande da barriga, nas costas ou na perna, uma bactéria pode ir para a região e ali é mais difícil de você parar uma infecção, porque o sangue não chega tão bem, o tecido está machucado e a nossa defesa chega pelo sangue. Então não se indica muito, é difícil de a gente indicar uma rinoplastia ou uma mentoplastia com cirurgias de grandes descolamentos ou corpos estranhos. É melhor não associar. É melhor separar. Perfeito. Então é importante ter essa conversa, porque dá para programar, né? Eu estou recebendo várias mensagens aqui. Denise, mas será que é para mim fazer uma cirurgia plástica? Será que dá para fazer? O doutor já falou, tem que incomodar para fazer. Não é porque alguém fez que você tem que fazer também. Opera se alguma coisa te incomoda para você melhorar a sua qualidade de vida pela autoestima, né? Então, se nada incomoda, não tem que operar nada. Sim. E conversar, né? Porque eu entendo que é um investimento, né, doutor? Os próprios cirurgiões plásticos também já sabem, entendem. Lógico, de repente é a cirurgia da vida da pessoa, mas às vezes não é o momento de fazer. A plástica, ela tem... A grande vantagem da plástica é não ter que operar, eu acho, entendeu? Então, assim, é verdade. Você não tem que operar. Porque se você está com apendicite, se você opera, tem que correr, senão você morre de infecção. Se você está com câncer, tem que sair correndo para operar. A plástica, você não tem que sair correndo. Não tem que operar. Se não operar, o que aconteceu? Nada acontece, continua igual. Então, calma. Então, você pode se preparar, pode fazer uma consulta, entender a cirurgia, estar psicologicamente preparado para aquela cirurgia, não pode estar em depressão, não pode estar em mudança de casa, dá, né? Tem que estar com pós-operatório adequado e psicologicamente bem também, entendendo aonde pode chegar. Às vezes chega pacientes um pouco afoitos, assim, ansiosos, eu quero não sei o quê. Calma, deixa cair a ficha, deixa entender a cirurgia, hoje não está pronta ainda para passar por isso, né? Aí tudo pronto, fisicamente, entendeu a cirurgia, pós-operatório adequado, programado, a chance de êxito é grande. E tem que encerrar, mas só para lembrar quão importante é estar bem para fazer uma cirurgia plástica, é que se a pessoa pegar uma gripe muito forte, tá com febre, nem opera, né, doutor? Não pode operar. Nenhuma infecção vigente se opera. Só para lembrar, então, como a gente tem que estar bem realmente para poder fazer uma cirurgia. Doutor, adorei te receber aqui. Nosso tempo já acabou, passa voando, né? Que bom. Espero que você volte mais vezes aqui para conversar conosco. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui nessa tarde. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.